Nacional de Justiça revela que milhões de chaves Pix foram liberadas em sistemas hoje no Brasil. E você vai ver também. Governo do Estado vai monitorar os moradores de rua. Cada vez mais cresce o número de idosos no país. Morango do Amor, a sensação da internet, vem ajudando confeiteiras em todos os lugares. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, quinta-feira, 24 de julho de 2024. 25, olha, estou errando a data. 25, 2025. Frio, né? Em toda Santa Catarina a gente avisou que a temperatura ia cair bastante, caiu mesmo. Temperatura agora na casa dos 15 graus aqui na região de Planalto. Deve continuar assim no final de semana, essa variação de temperatura mais geladinha. Mas também a chuva deve vir com força já de hoje para amanhã em todas as áreas aqui do estado. Vai variar, né? Algumas áreas já vão pegar mais chuva, outros menos, mas no final de semana sim ela vem e atinge toda Santa Catarina. Então, portanto, né, esses dias mais friozinhos, bora aproveitar quem gosta deles, né? Principalmente o comércio está de olho amanhã, inclusive, no final de semana, inclusive no sábado, é o Dia dos Avós, todo mundo de olho também nessa nova data comercial que está chamando atenção. O Conselho de Administração de Defesa Econômica decidiu montar um plano para fiscalizar com mais rigidez os cartéis de combustíveis e o abuso de preços no setor. A medida foi publicada com o principal objetivo de investigar práticas desleais no preço e aumentar a livre concorrência no setor. A decisão foi um pedido da Advocacia Geral da União e do Ministério de Minas e Energia, que fizeram um estudo que apontou problemas na formação de preço dos combustíveis. O relatório identificou variações grandes no preço do petróleo, diesel e gasolina, principalmente na região norte do Brasil. As principais medidas anunciadas pelo CAD foram o fortalecimento de investigações sobre cartéis, a atualização dos estudos econométricos e de advocacia da concorrência, ou seja, fazer uma melhor análise do preço do combustível, o compartilhamento de dados com a Polícia Federal, a AGU e o Ministério de Minas e Energia e a realização de uma audiência pública sobre o tema ainda nesse ano. Nos últimos 12 anos, o CAD julgou 26 casos de cartéis em combustível, que é quando um conjunto de empresas como postos de gasolina ou distribuidoras combinam preços desonestos que beneficiam o próprio interesse. Em 18 casos, houve condenação e mais de 750 milhões de reais foram aplicados em multa. E olha só, gente, mais de 11 milhões de chaves Pix tiveram dados cadastrais vazados. Essa foi a comunicação ontem à noite do Conselho Nacional de Justiça. O incidente ocorreu no sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, que conecta juízes e o Banco Central. Tanto o Conselho Nacional de Justiça como o Banco Central informaram que foram acessados de forma indevida dados de 11.003.398 chaves Pix. A informação cadastral, as cadastrais expostas foram as seguintes: nome das pessoas, a chave Pix, né, o número da chave, nome do banco, número da agência e número da conta. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o problema ocorreu no domingo e na segunda-feira, dia 20 e dia 21, e foi prontamente corrigido. O CNJ e o BC reiteraram que não foram expostos dados sensíveis, como senhas, informações de movimentação ou saldos financeiros em contas transacionais ou qualquer outro tipo de informação que tem aí no sigilo bancário. Mais um, hein? Olha só, a Corte Internacional de Justiça declarou nesta quarta-feira que a mudança climática é uma ameaça urgente e existencial em um parecer consultivo sobre as obrigações legais e as responsabilidades econômicas dos estados. A Corte Internacional de Justiça abriu caminho para as reparações climáticas. Os estados que violam suas obrigações climáticas cometem um ato ilícito e podem ser obrigados a pagar indenizações aos países mais afetados. A conclusão foi feita nesta quarta-feira pela CIJ,
em um parecer consultivo que pode influenciar a jurisprudência global. The court notes that the adverse effects of climate change O tribunal observa que os efeitos adversos das mudanças climáticas, incluindo, entre outros, o impacto na saúde e nos meios de subsistência dos indivíduos, por meio de eventos como a elevação do nível do mar, a seca, a desertificação e desastres naturais, podem prejudicar significativamente o gozo de certos direitos humanos, incluindo o direito à vida. O parecer do mais alto órgão judicial da ONU sobre as obrigações legais dos países de conter os efeitos das mudanças climáticas e a responsabilidade econômica gerou entusiasmo. Muitos especialistas acreditam que a decisão dos juízes pode marcar uma virada nos litígios climáticos em todo o mundo. O tribunal concluiu por unanimidade que a violação das obrigações climáticas por um Estado constitui um ato ilícito internacional capaz de gerar indenização para os países afetados, sob certas condições e caso a caso. O parecer é consultivo e não vinculativo, mas por ser emitido pela mais alta autoridade judicial da ONU, vai estabelecer uma interpretação jurídica sólida para orientar futuras ações ou decisões judiciais em todo o mundo em termos de justiça climática. Também pode definir jurisprudência para a legislação. O ministro da Mudança Climática de Vanuatu, um dos países que participam do processo perante o tribunal em Haia, afirmou que a decisão é um marco histórico para o clima. A seguir, o morango do amor viraliza e vira fonte de renda de muitas confeiteiras em todo o país. De volta então com o nosso Informe Região dessa quinta-feira, dia frio, né? Mas fazer o quê? A temperatura vai ficar assim durante essa semana. E olha só, gente, os casos de artrose mais do que dobraram em mulheres no Brasil. Um estudo global também apontou que a doença está afetando articulações e atinge principalmente quem tem mais de 55 anos. O número de mulheres com artrose após a menopausa mais que dobrou no mundo entre 1990 e 2021. Globalmente, os novos casos da doença, também chamada de osteoartrite, cresceram 133% no período. Ainda mais preocupante é o crescimento das incapacidades associadas à degeneração das articulações. A pesquisa mostra que o número de mulheres que perderam anos de vida saudável em razão da artrose pós-menopausa cresceu 142% nessas 3 décadas. Pesquisadores identificaram que a osteoartrite vem crescendo de forma vertiginosa entre mulheres acima dos 55 anos, com o maior número de casos, principalmente em populações de alta renda. Embora o tema seja relativamente novo nas pesquisas, já há uma relação bem documentada entre o aumento do risco da doença após o climatério. O desgaste causado pela doença pode afetar diversas articulações do corpo. No estudo, a maioria das voluntárias tinham sintomas da doença nos joelhos, sendo essa a articulação mais afetada também nos casos de incapacitação. Outros fatores podem estar relacionados ao aumento de casos, especialmente a obesidade. O aumento vinculado ao sobrepeso foi responsável por 20% do total de anos saudáveis perdidos pelas voluntárias da pesquisa. Dada a associação das dores com a obesidade, uma das melhores formas de prevenção dos quadros incapacitantes da osteoartrite é manter um estilo de vida saudável, com alimentação balanceada e atividade física. Para casos graves, o tratamento pode exigir aplicações de medicamentos diretamente na área afetada ou o uso de próteses para reduzir as dores. E agora vamos falar de um assunto legal. Olha só.
O morango do amor, isso mesmo, virou sensação nas últimas semanas na internet, como dizem os jovens, hype. A febre é tanta que está transformando a rotina, inclusive das confeiteiras em todo o país. E é claro que aqui em Santa Catarina também. Essa semana virou até notícia que uma confeitaria lá de Indaial, no Vale do Itajaí, vendeu 700 unidades em menos de uma semana. Um faturamento de cerca de R$ 10.500. Eu vou conversar agora com a Regiane Pavanete de Souza Luiz, que também é confeiteira aqui no sul do estado, em Criciúma mais precisamente, e entrou nessa onda de vender morango do amor. Regiane, obrigado pela presença, boa tarde para você. Já chegou a 700 morangos do amor, como é que está a tua confecção desse produto que está a sensação aí do momento, Regiane? Obrigada, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Então, o que era para ser uma renda extra, né, de um final de semana, tem sido a nossa renda maior agora aqui em casa. A gente não para mais. Eu tenho até brincado que a gente tem só tomado banho e escovado os dentes nesses últimos dias. Todos os dias agora, né, a gente faz em média de 200 a 300 morangos por dia. Porque somos só 2 pessoas. Eu tive até que contratar uma empregada, né? Até brinquei. Que eu tive que contratar porque a gente não está tendo mais tempo de mexer massa na mão. Foi algo assim surreal que está vindo aí para explodir a casa das confeiteiras, a casa das mães, né? Porque é algo que todas podem fazer e empreender do seu lar. Pois é, Regiane, nessa questão do empreendedorismo, né? Eu estava lendo algumas matérias, o pessoal, alguns relatos, até mesmo no Instagram, internet, enfim, e algumas confeiteiras estavam até relatando que pós-pandemia, essa realmente é a maior sensação, é o que está salvando muitos negócios e muitas mães, até mães atípicas que não podem sair para trabalhar porque tem que cuidar dos filhos, está salvando confeiteiras que até tinham desistido da profissão, né? O custo dele para fazer não fica muito alto, por isso que vocês estão tendo esse rendimento, é isso? Isso é assim, ó, é algo que todas, né, tem acesso, quem tem acesso à internet, né, hoje a maioria tem, é algo fácil de fazer, né, é algo que tem que ter persistência, né, e assim, ó, ele tem uma demanda que ao início a gente começa, parece difícil, mas não é difícil, é persistência e perseverança. Essa é a palavra-chave do dia. Eu, depois de muito resistir, estou com o meu aqui, nesse momento, da Regiane, que ela confeccionou, mandou para mim aqui na TV. Eu estou com o meu, eu vou experimentar, ainda não experimentei, depois do jornal eu vou experimentar, mas é a sensação do momento. Ô, Regiane, como você disse, né, tá tu e teu esposo trabalhando, tiveram que comprar aí equipamento para produzir. Como é que está a sensação de vocês? Que é uma coisa muito passageira ou que realmente vai perpetuar, as pessoas vão continuar comprando? E aí, como você fez investimento em máquinas também, né? Possa enveredar para outros ramos aí da confeitaria? Sim, não, eu acredito que é algo que veio para ficar, tá? É algo que vai se inovar. A gente já está se programando para fazer novos sabores na próxima semana, tá? Aí pistache, de massa de brigadeiro preto, né, maracujá, que já tem pedido, e eu acredito que é algo que veio para renovar e inovar aí no mercado. E aqui na região, né, a gente tem produções de morango. Como que está sendo para achar matéria-prima aí? Ou não, nem a matéria-prima, né? É o plus do negócio, que é o morango, né? O astro principal. Olha, é algo que, assim, ó, a gente tem visto fluxibilidade em vários setores, né? Para quem está fazendo, para quem está produzindo, né? Para o produtor do morango, tá difícil de achar, é correria, a gente tem que encomendar 2, 3 dias antes e só chega e vai. É algo, ó, surreal que a gente nunca viu igual. Ai, que bom, Regiane. Espero que continue, né, essas vendas, vocês continuem progredindo, tu e teu esposo aí, né? Depois eu vou deixar esse corte no Instagram para você acompanhar, seguir a Regiane também. Quem quiser encomendar também com ela, não tem problema, porque é uma novidade que chega com forte, assim como foi recente o pistache, só que o pistache tem um valor agregado muito alto, né? Esse já não, vocês conseguem vender num preço mais módico, o pessoal pode comprar, eu já vi buquê, já vi várias tendências
delícias dentro desse morango do amor, que vocês consigam, né, continuar aí, como você disse, com novos sabores e progredindo ainda mais o que a gente deseja. Regiane, obrigada, tá? Muito obrigada, uma boa tarde a todos e seguem lá, Regiane Pavanotti. É isso aí, obrigada mais uma vez, Regiane. Tá aí, ó, gente, a hype do momento. Morango do amor. Ó, eu vou mostrar de novo porque, né, o meu já tá aqui depois do jornal, eu vou provar e depois conto para vocês também, porque olha, o pessoal tá correndo atrás. Gente, daqui a pouco a seguir, Santa Catarina agora vai ter cadastro de moradores de rua. De volta com o nosso informe região. Ficou com vontade, né, do morango do amor aí, né? O pessoal tá tudo acelerado com esse morango do amor. Aproveita, né? Compra aí da sua confeiteira de confiança e ajuda o empreendedorismo. Mudando de assunto, vamos mudar de assunto, tirar o morango do amor da pauta. O número de idosos vem aumentando no Brasil e, de acordo com os dados do IBGE, até 2070, mais de 75 milhões de brasileiros estarão na terceira idade. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostrou que os números de idosos no Brasil mais que duplicou entre os anos de 2000 e 2023, fazendo com que a população com 60 anos ou mais passasse de 15 milhões para 33 milhões de pessoas. Segundo uma projeção do próprio IBGE, em 2070 o número de idosos pode chegar a 75 milhões de pessoas, representando 37,8% do total da população brasileira. A idade média da população também mostrou uma mudança no chamado padrão etário. A média da idade atual é de 35 anos. Nos anos 2000, a média era de 28 anos. O Instituto estima que a média etária dos brasileiros alcance 48 anos em 2070. Houve também mudanças na expectativa de vida. Os nascidos em 2023 devem viver, em média, 76 anos. Nos anos 2000, era de 71 anos. Essa média é diferente para homens e mulheres. Segundo o IBGE, entre homens foi de 67 anos para 73, entre mulheres de 75 para 79 anos. O Instituto lembra que essa projeção populacional é a primeira a considerar o período de pandemia de Covid-19, que causou queda na expectativa de vida da população de 76 anos em 2019 para 72 anos em 2021. Os dados apontam que os indicadores continuem crescendo como era antes da pandemia. Estima-se que a expectativa de vida para 2070 alcance 83 anos para a população geral, sendo 81 para homens e 86 para mulheres. Então, tá vendo? Tem que cuidar da saúde, fazer atividade física, tudo para chegar nessa idade aí com qualidade de vida. Estamos ficando cada vez mais velhos, com qualidade de vida ainda melhor. O governo de Santa Catarina instituiu uma lei que determina o cadastro estadual de pessoas em situação de rua, ferramenta que reunirá informações estratégicas para garantir ações de reinserção social e de atuação mais eficaz e precisa e transparente no estado. Saber quem são as pessoas que estão usando as ruas do estado como moradia é a determinação da lei sancionada pelo governador Jorginho Melo na última semana. Nela é estabelecida a criação de uma base de dados sobre responsabilidade da Secretaria de Estado de Segurança Pública, que receberá as informações coletadas pelas equipes multidisciplinares e de força-tarefa compostas por agentes públicos e entidades especializadas. Segundo o Coronel Graff, o sistema informatizado em planejamento será integrado às bases de dados de identificação civil, o que permitirá uma série de ações e procedimentos voltados à melhora do atendimento às pessoas em situação de rua. O secretário também ressalta a importância da segurança e do sigilo dessas informações. Os setores técnicos da Secretaria da Segurança Pública já estão trabalhando no desenvolvimento de um sistema informatizado para armazenar e para gerir os dados coletados junto às pessoas em situação de rua.
Esse sistema ele será integrado às bases de dados de identificação civil, permitindo funcionalidades como o reconhecimento facial e o georreferenciamento. Isso permitirá a rastreabilidade e o cruzamento de informações para fins de identificação dessas pessoas desaparecidas, para situações de abandono de incapaz e também para a inserção dessas pessoas no CAD único, a fim de que sejam beneficiadas pelos programas assistenciais existentes. É importante salientar que essa proposta, capitaneada pelo governador Jorginho Melo, tem um viés social e busca aperfeiçoar a capacidade do Estado de assistir essas pessoas, de ajudá-las. A segurança pública, ela entra como uma guardiã das informações e dará suporte também às equipes de campo por meio das forças de segurança, em especial a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros Militar também, se necessário for. Entre os procedimentos estabelecidos para a atuação das equipes de coleta, está prevista a captação de fotos e dados biométricos das pessoas em situação de rua para fins de reconhecimento facial e georreferenciamento. O secretário também explica que a proposta visa permitir a rastreabilidade e o cruzamento de informações com outros bancos de dados, habilitando funcionalidade com a identificação de pessoas desaparecidas e a constatação de abandono de incapaz, além de inserção de pessoas no CAD único para que sejam beneficiadas pelos programas assistenciais existentes. As prefeituras catarinenses ainda poderão ter acesso às funcionalidades de um aplicativo mediante adesão ao cadastro e ao termo de adesão, que permitirá, inclusive, o repasse de recursos do governo do estado para a implementação do projeto no âmbito municipal. Uma parceria que a Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, vai facilitar o acesso a esse sistema por meio de um aplicativo. Além de investimento no aplicativo, o governo do estado oferecerá aos municípios aporte financeiro para investimentos específicos em intenções em clínicas e comunidades terapêuticas, no reforço das equipes que atendem pessoas em situação de rua e na capacitação desses profissionais. Um pedido, né, de todas as prefeituras, do governo do estado e da população em si para saber, né, quem são esses moradores de rua. As secretarias muitas vezes trabalham, fazem aí a buscativa, conversam, mas muitos deles nem documentos têm, são migrantes de outros estados, de outras cidades, aí tem confusão de dados, enfim. Uma boa iniciativa para se cadastrar, para saber, né, e para ajudar também quem quer ajuda. Tem muitos deles que, infelizmente, não aceitam nem uma coberta, gente, em noite que está -0, ir para um abrigo e alguma coisa ali da assistência social, não querem ficar na rua. Mas, né, tudo isso tem que ser cadastrado, tem que saber. E quem quer ajuda, né, é uma forma muito importante dos municípios acabarem ajudando. Gente, 1h mais 44 minutos, estamos indo para o nosso final de jornal e hoje tem Criciúma em campo, isso mesmo, contra o Botafogo lá em Botafogo, como diria o poeta, não, lá em São Paulo, no interior de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto, às 7h da noite, tá um calor para cada um lá em Ribeirão Preto hoje, segundo os colegas que lá estão. E depois, à noite, encerrando essa rodada da Série B, tem Remo e Avaí. Essa rodada tá super disputada, olha, a Série B fazia anos que ninguém disparava e tinha, assim, uma ascensão, ó, já subiu, não, tá todo mundo embolado. O Criciúma está na 10ª colocação com 23 pontos, né? Vai jogar um jogo a menos que a maioria aqui, porque ainda vai encerrar a rodada. Então, é isso, né? Vamos lá esperar para ver como é que fica o Tigre hoje. Amanhã a gente vem com as informações do jogo. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A gente lembrando, quem quer ir com a excursão da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, lá para Florianópolis, na Vigília das Mulheres que Vencem, ainda tem vaga. Então é só entrar no Instagram ou da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, ou das Mulheres que Vencem Criciúma e procurar as informações. A irmã Ivonete, junto com as outras líderes, estão esperando você, tá? Então tem vaga ainda para ir lá para Florianópolis amanhã na Vigília das Mulheres que Vencem estadual. Vai ser bem legal o evento. Então,
A gente segue aqui com você às 14h, vai acompanhar o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, Sede Criciúma aqui com a gente, às 4h da Graça, encerrando a nossa programação local, abrindo a grade da HIT TV, lembrando a TV Primavera, também a TV do Show da Fé. Fiquem com Deus, uma boa quinta-feira e amanhã a gente se vê para encerrar bem a semana. Tchau!